Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos e hoje vamos falar da parada que está acontecendo. Se você está acompanhando o cenário, a cena política e quer entender como diferentes visões se encontram num debate aberto, seja bem-vindo ao Game da Política. No episódio de hoje temos uma conversa única e cheia de reflexões. Vamos explorar um diálogo entre ideologias, abordando desde posicionamentos políticos até questões de propósito na vida pública. Então, prepare-se para uma discussão franca e direta entre o Pablo Marçal e Boulos. Pablo Marçal, que foi candidato no primeiro turno e agora no segundo turno vem como entrevistador fazer uma sabatina com Guilherme Boulos, e foi surpreendente. Vamos acompanhar esse vídeo e não vamos esquecer, até o momento o Nunes é um arregão, ele não veio nessa sabatina, então Pablo Marçal fez um convite para ele lá no final do vídeo e tudo mais, e você pode acompanhar isso em outro corte que eu fiz. Então vamos lá para o vídeo e vamos entender o que aconteceu nessa sabatina, as perguntas que o Pablo Marçal fez para o Boulos e como ele se saiu nesse cenário, hostil ou não hostil. Vamos ver o que aconteceu aí. E a entrevista, que eu sou entrevistador, né? Eu tenho meu programa Marçal Talks, já entrevistei mais de 300 pessoas, sem contar podcast e tudo. Deixa eu te falar. Nunes, assim como uma pesquisa fala que você está com a maior parte do eleitorado que votou em mim, eu acredito que você não poderia virar as costas para as pessoas aqui. Vou tratar com o maior respeito. Tem gente indignada aqui. Por que você não chama ele de Boulos? Porque eu fiz um compromisso de tratar com extremo respeito todos os entrevistados aqui. Talvez esse momento seja um momento histórico na democracia brasileira, onde, de fato, né, a esquerda e a direita. Eu sou direita, esse cara é de esquerda, e eu estou aqui e propus um debate aberto. Na verdade, não é um debate, senão eu ia estar quebrando, mostrando carteira de trabalho para ele, fazendo um monte de coisa. Isso aqui é uma sabatina e eu estou na situação de entrevistador. Eu sei que às vezes é difícil algumas pessoas entenderem isso, só que eu senti de contribuir, né, nessa reta final. Agora, o que não dá para entender é por que o povo me cobra. Alguns estão me cobrando, vamos declarar apoio. O cara não dá conta de vir numa entrevista. É assim, põe a consciência. Eu quero entrevistar os dois, fiz o desafio. O Guilherme foi o primeiro a topar. A equipe do Nunes está com o link aberto para entrar. Eu faço o apelo mais uma vez. Escreve todo mundo assim, ó, vem Nunes. Escreve isso. Não é para colocar aí em rabo de foguete. Eu estou sendo claro aqui com as perguntas. Fiz muitas perguntas, fiz mais de 50 perguntas aqui para o Guilherme. E fiz as perguntas para o Nunes. Gostei do número de perguntas, viu, Marçal? Gostei do número de perguntas que você fez, ó. Mais de 50. Pode ficar nos 50, que aí o pessoal grava bem na urna domingão. Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, né? Questão até mental sua agora até o final de semana, mas você imagina esses próximos... Quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos... esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu estou na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da República, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você tá pronto para qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Você estava falando agora do pessoal que está... Até teus apoiadores que estão questionando. Cara, o que eu recebi de questionamento de apoiador meu?
Pô, o Marçal inventou laudo falso, o Marçal fez isso, acusou aquilo. Eu sei. Só que é o seguinte, cara, eu sou movido por propósito. Eu não estou na política para ganhar dinheiro, eu não estou na política para ter privilégio, eu não estou na política pela ânsia do poder, pelo poder. Eu estou na política porque eu acho que é um instrumento que a gente tem. Por mais podre que sejam muitos dos que estão na política, para mudar a sociedade. Quando você está numa batalha dessa, de missão, de propósito, você vai em frente, cara. Você não escolhe adversário, não. Nem o de agora, nem o dos próximos 30 anos. É assim que tem que ser. Né? É assim que eu acredito, é assim que eu ajo, desde que eu entrei na política. Uma palavra. Eu vou te falar o nome da pessoa, você vai definir em uma palavra. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que zombou das pessoas na pandemia, isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Né? Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da democracia no Brasil. Fernando Collor. Puta, um ladrão de marca maior. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, né? Que enfrentou desde tortura na ditadura militar a depois todos os ataques que sofreu no governo. E Jesus Cristo? Jesus Cristo, acho que uma inspiração para todos nós que somos cristãos. Aliás, você me dá a oportunidade de dizer, né? Eu nunca falei de religião em campanha, cara, porque eu não acho que seja o caso, sabe? Eu acho que tem muita gente que usa a religiosidade, a fé das pessoas para ficar fazendo jogo eleitoral. Eu nunca gostei, nunca concordei disso, mas sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa, e sigo com a minha fé, sem separar isso da política, mas essa é a minha trajetória que eu aprendi dos meus pais desde menino. Tarcísio, uma palavra. Um governador ruim para São Paulo. Não, essa aí eu vou deixar você explicar por que ele é ruim. Vou explicar. Cara, o Tarcísio se elegeu em cima do Bolsonaro, certo? Foi os votos do Bolsonaro. Quem que era o Tarcísio sem o Bolsonaro? Ele se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro. E o que ele fez? Pensa bem, às vezes a gente faz, sua campanha deve ter feito também pesquisa qualitativa, né? Que era aquela pesquisa que você junta eleitores e tal. Aí o pessoal falava, algumas pessoas falavam, eu gosto do Tarcísio. Aí quando o entrevistador da pesquisa perguntava por quê, ficava aquele som do grilo. Era só propaganda. O Tarcísio está há 2 anos no governo. O que ele fez foi vender a Sabesp, num negócio perigoso que pode virar Enel da água agora. O que ele fez foi um negócio contra livro didático em escola. Quer dizer, o cara, em 2 anos, não conseguiu deixar um legado de melhoria para o povo. Por isso que eu acho que não é um bom governador para São Paulo. E vamos lembrar, isso é importante, fazer esse alerta, porque o meu adversário agora, Marçal, sendo muito franco, e o fato dele não ter vindo aqui expressar isso, não é o Ricardo Nunes, meu adversário, cara. Ricardo Nunes é um fantoche, é um cara inseguro e tal. Não vou usar palavras aqui, até porque você aí insistiu para a gente não fazer uma conversa de ataques. O Ricardo Nunes é um cara que não tem expressão, não tem identidade própria. O que está em jogo nessa eleição agora é o Tarcísio poder usar... Só completar esse raciocínio, o que está em jogo nessa eleição é o Tarcísio usar a cidade como trampolim, botando um fantoche aqui, para ele largar o governo e ser candidato a presidente. É essa turma que eu estou enfrentando. Pode ficar tranquilo que eu vou estar lá candidato. Guilherme, o Kassab, uma palavra. Cara, o Kassab é uma expressão do Centrão. É um cara que teve em todos os governos. Né? Ele representa essa política. Tanto é que hoje ele está no governo do Tarcísio e está no governo do Lula. Né? Independente da posição do lado ideológico, ele é um cara que se acomoda ali em todos os governos. Eu faço o apelo aqui mais uma vez. Quase 500 mil pessoas assistindo em todas as redes sociais nossas. E eu faço o apelo mais uma vez ao Ricardo Nunes, que eu abri foi um desafio. E eu esperava verdadeiramente que ninguém topasse esse desafio. Né? Reta final e tudo.
acabou a Tá travando perguntas aqui. e eu voltou. Voltou aí? Voltou, deu uma travada aqui. Tá, eu tô aqui no meu poder cívico, e usando a minha característica de entrevistador, que eu gosto demais, né, de tirar as respostas das pessoas, eu, Pablo, faço o apelo mais uma vez, né? Terminando aqui a entrevista com o Guilherme, a gente passa para o Ricardo. Se o Ricardo estiver disponível, acho que é lastimável ele não fazer. Acho isso, confesso que não faz muito sentido. E, Guilherme Boulos, me fala uma coisa. Você acha que o que precisa ser feito até o final de semana para virar o jogo? Sendo que, vamos supor que a pesquisa está certa ali. O que seria umas 2, 3 ações que você precisa fazer aí para virar o jogo até domingo? Cara, primeiro, mostrar para o eleitor que não votou em mim no primeiro turno o que está em jogo. É isso que eu estou tentando fazer e vou fazer até domingo de forma incansável. O que está em jogo é deixar a turma como está, deixar o consórcio do Dória, né, o sistema que o Dória montou na prefeitura, mais 4 anos, ou então oferecer mudança para São Paulo. Deixar um cara que teve a oportunidade de fazer, ele teve 3 anos e meio, muita gente não sabe, porque ele apareceu só agora na eleição, às vezes o pessoal acha que o Ricardo Nunes entrou agora. Ele teve 3 anos e meio na prefeitura e não fez, não deu conta. Eu estou pedindo para as pessoas com humildade, com diálogo, olho no olho, com franqueza, sem esconder nenhuma das posições que eu tenho, mas pedindo para as pessoas que me dê essa chance, que me dê essa oportunidade. Depois podem me cobrar. Isso já foi feito com o Ricardo Nunes. Ele teve a chance e não fez. Então, esse diálogo, independente de qualquer ideologia, é o que eu tenho feito nos últimos dias com a população de São Paulo. Agora tem uma coisa, Tá, então, Marçal, diga. se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz, eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não moço, votaria nem você, nem no Ricardo você Nunes, foi embora. apertaria 50 na urna. Você tá falando que você vai anular o voto, então, ué. É Cara, isso? não, Aí o eu Tarcísio, acho que quem tem que... que o Tarcísio Tá falou que se cortando, cara. fosse Tá cortando, não o te Tarcísio, ouvi agora. voltou. Você tá assim, você tá lado a lado então com o Tarcísio, porque o Tarcísio falou o seguinte na Jovem Pan: se desse Boulos e Marçal, você votaria em quem? Aí o Tarcísio falou assim, ó, votaria nulo. Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que Nulo. essa é uma... Eu votaria nulo. E eu acho que mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca. Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que está me sabatinando, mas quem está no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira, e essa é uma das coisas que eu concordei com você, e já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Ó, até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim, nem de 15, nem de 50. Só para você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Mas sendo bem verdadeiro, ô Boulos, apesar de eu estar elegante com você na postura de entrevistador, eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Então, como você está me apertando aí, e já que você está usando essa possibilidade de me entrevistar, eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda, da mesma laia que você. Então, eu acho difícil um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Acho lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Quando eu falei, eu estava muito lúcido em relação ao consórcio comunista do Brasil. Eu de verdade vou te falar assim, ó, se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu o conservadorismo, o liberalismo, você virou outra pessoa, que é de esquerda, você não vai ter meu voto.
é uma questão minha, sabe? Assim, desde criança, cara, não é um negócio que eu converti no caminho, não. Eu sou uma parada que... eu não falar assim, do fundo do meu coração, eu não vejo diferença nenhuma entre você e o Nunes. Eu vejo uma máquina gigante na mão dele, eu vejo um bem bolado que eu nunca vi na minha vida acontecer. E vou falar pela última vez aqui. Tá aberto pro Nunes entrar e eu fazer entrevista com ele do mesmo jeito. A gente tá terminando aqui 1 hora. Eu tô em Roma descansando com a família. Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu cumpri uma promessa de campanha lá em casa. Meu filho, no final de ano, várias pessoas estavam sonhando em ser na escola dele. Há alguns anos atrás, teve um momento em que eles falaram: meu sonho é ser jogador de futebol, meu sonho é ser youtuber, meu sonho é ser empreendedor. Aí, rapaz, eu tomei um susto, porque meu filho, 02, eu tenho 4, ele falou: meu sonho é tomar sorvete na Itália. Ele me pegou de surpresa, eu olhei para minha esposa e falei: que sonho é esse, cara? E hoje foi um grande dia que eu realizei esse sonho dele. Tão pequeno, né? Para algumas pessoas pode ser grande, mas na minha cabeça eu pensei: por que esse cara quer isso? E acabei de fazer isso, vindo para cá. O sonho foi realizado hoje. E eu tirei para descansar. Eu tô pensando se compensa eu interromper esse processo aqui para ir fazer alguma coisa aí na urna. Estou pensando ainda, não decidi se volto ou se não volto. Mas eu, em respeito a todos os eleitores, eu sei que muita gente pode estar me enchendo o saco. Você podia estar xingando o cara. Só que ele topou vir nas condições de extremo respeito. Eu não estou no embate nem no debate, eu estou numa entrevista. E assim tratarei o Ricardo se ele aparecer. Vamos finalizar, que já deu 1 hora da tarde aí. Mas só para eu entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não. Eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria o voto para você se você fosse de direita. Você é o Mas cara tem que tá muita gente pegando de o trapo. direita que está assistindo aqui a gente. Porque Eu acredito sim. você falou que para você não funciona o 5. Então você não vai votar nem em mim, nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto para mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico antenado, que eu sou um cara analítico. Eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que está votando em você por não ter opção e o tanto de gente que está votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política desse jeito. E até, já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo, vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente vê uma política onde o menos pior pode ganhar. A gente tem que ter, assim, os melhores da sociedade investir nisso, de fato. Como você virou o jogo aí para mim, eu gosto de responder também. Mas eu acredito, cara, que vai ter a maior abstenção da história. Isso é real. Tanto de mensagem de gente que tá falando assim: eu não acredito mais na política. Eu falei: cara, você tem que acreditar. Mas o tanto de gente que absurdamente fala: cara, eu não acredito no resultado. Eu falo: cara, o resultado é esse. A gente tem que aprender a suportar e ter paciência. Acho que uma das poucas coisas que a gente pode aprender com um comunista é ter paciência. Porque se não sair hoje, vai sair amanhã. Vê o Lula aí, o que ele fez. Eu até quero encerrar te perguntando isso. O que é comunismo para você, sem dar a volta? Que eu acho que é uma das coisas que mais me irritam como pessoa. Eu tenho 64 livros publicados e um deles é sobre a destruição do marxismo cultural. Eu não sou esses caras malucos que ficam inventando loucura. Eu sou um cara bem lúcido no assunto. Eu queria ouvir de verdade de você. O que é comunismo na sua cabeça? Marçal, sabe o que eu defendo? E o que me faz levantar da cama todo dia? É defender uma cidade, uma sociedade com oportunidade igual para todo mundo, cara. Que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, mas que seja oferecida a mesma oportunidade para quem mora em Paraisópolis e no Morumbi. A mesma. Eu acho que esse é o papel do poder público. E é isso que eu defendo, é isso que me move. Cara, uma coisa que independente de você ser de esquerda ou de direita, Marçal,
Tem coisas na política que são humanas, que é você ter coração. Não dá para aceitar que você tenha, na cidade mais rica do Brasil, 80 mil pessoas morando na rua, cara. Aí você pode dizer, pô, não, mas porque essa pessoa fracassou, não trabalhou, não quis, não seguiu. Não é isso não, cara. Tem gente ali que nunca teve uma oportunidade de vida, nunca teve ninguém para dar um empurrãozinho para ela. É depois apontar o dedo. Você acha que você consegue zerar isso? Cara, eu vou zerar a população de rua na cidade de São Paulo. Esse é um compromisso. Isso para mim não está nem em discussão. Eu vou resolver o problema da população de rua. Sabe por quê? Porque eu convivi com essas pessoas 20 anos, eu sei o que elas pensam e eu sei como fazer. Eu vou resolver esse problema. Depois de 4 anos, se tiver gente morando na rua em São Paulo, você pode pegar esse vídeo que eu estou falando aqui e dizer, ó, Boulos é mentiroso, tá fora, não sei o quê, nunca mais participa de nada, porque eu vou resolver esse problema na cidade de São Paulo. Para mim isso é questão de honra, não é promessinha de campanha, não. Dá para fazer, a cidade tem dinheiro para fazer. Isso é uma questão humana, cara. Isso devia unir todo mundo. Tem várias coisas na cidade que é questão de indignação, de humanidade, não de ideologia. Tá. Você defende tanta habitação, você fez algum projeto de habitação como deputado? Você colocou dinheiro de emenda sua como em algum projeto de habitação? Vários. Eu fui vice-presidente da comissão do Minha Casa Minha Vida, que retomou o maior programa habitacional do Brasil. Foi aprovado 12 emendas minhas nesse programa. Eu gostaria de dizer que eram 50 emendas, para lembrar o número de domingo, mas foram 12. 12 emendas que foram aprovadas. Uma delas, de que dá um dinheiro a mais para a construtora que fizer o empreendimento do Minha Casa Minha Vida perto de local de emprego e onde tem mais serviço público. Porque muitas vezes só faz habitação popular no meio do nada, largado, jogado, onde a pessoa, para ir para uma padaria, para ir para um posto de saúde, demora 1 hora. Outra, ambiental, de dar mais dinheiro para a construtora que consiga fazer um projeto que tenha placa solar, esgoto ecológico, que seja um projeto mais sustentável. Outra, que é um ponto importante nessa eleição em São Paulo, que é dar prioridade para mulheres vítimas de violência. No Minha Casa Minha Vida, já tinha prioridade para quem está em área de risco, população de rua, pessoas com deficiência. Eu incluí mulheres vítimas de violência, porque às vezes a mulher sofre violência e não sai da casa do agressor com os filhos porque ela não tem para onde ir. Então, elas vão ser prioridade a partir de agora no Minha Casa Minha Vida e vão ser no meu programa. Isso tudo fui eu que aprovei, Marçal. Como deputado federal, aprovei essas propostas para moradia. E mais 9. Deixa eu te falar, é um negócio que eu sempre quis perguntar para um comunista. O que é Foro de São Paulo? Em poucas palavras, né? O Foro de São Paulo foi uma entidade que se formou com vários partidos e organizações de esquerda da América Latina, chama Foro de São Paulo, porque a primeira reunião foi em São Paulo, aqui, para discutir a atuação comum, como a direita tem os seus organismos internacionais, sei lá, o CEPAC, não é? Tem uma conferência aí que a direita faz. É natural, cara, que numa democracia, tanto os partidos de esquerda se juntem para discutir em comum, como os partidos de direita se juntem. Isso é o Foro de São Paulo. Tá bom. Então vamos lá. Liga aí o reloginho para ele fazer as considerações finais. Eu não esperava, eu achei que você não veria. Você topou prontamente pelo Instagram ali, eu vi, minha equipe me mandou. Achei respeitosa, acho que você também achou respeitosa a condução, estou tudo certo? Não, foi respeitosa, não teve nenhum ataque, nenhum desrespeito, nenhum apelido. Discutimos sobre a cidade. Eu vim aqui preparado para isso, Marção. Não espere por isso quando a gente estiver no embate político, disputando alguma coisa, tá? Que fique claro isso. Você joga de um lado, eu jogo do outro. E que você não se acostume com essa nobreza no embate. Isso eu sei perfeitamente. Aliás, se a gente levar essa metáfora para o campo do futebol, eu sou corintiano, você é São Paulino. Mas o problema hoje de São Paulo é o palmeirense que está lá, sentado na cadeira. Então, nunca o Corinthians e o São Paulo, quando entrar em campo, não vão dar tudo para brigar entre um e outro, ou o Corinthians e Palmeiras, ou o Palmeiras e o São Paulo.
Então, eu tenho clareza das nossas diferenças ideológicas e topei vir apesar delas, porque eu não fujo de debate, cara, com ninguém. Não fujo de embate, não fujo de diálogo. E eu acho que isso não é um mérito meu. Isso deveria ser uma obrigação, um dever de qualquer um que está na política. Ser transparente, não por mim, não por você, não pelo Ricardo Nunes, não pelos candidatos, pelas pessoas que vão votar na urna no domingo. Suas considerações finais, manda aí. Vamos lá. Eu quero dialogar agora com você que está assistindo, em especial com essas mais de 1.700.000 pessoas que depositaram seu voto no Pablo Marçal no primeiro turno. Quando você votou indignado com um grupo político, com uma corja, com um sistema, com um centrão que está aí desde o Dória, saibam que é esse sistema que eu estou enfrentando e que está fazendo de tudo, com mentira, com ataque, com grana, né, para tentar nos derrotar no próximo domingo. O que eles querem é impedir a mudança. E eu acho que quem votou em você, Marçal, há 3 semanas, votou porque acreditava na mudança. O candidato da mudança nesse segundo turno sou eu. Né? Nós representamos a mudança para a cidade de São Paulo para não ficar mais 4 anos com essa turma. Gente, pensa bem. Esquece por um momento a diferença ideológica, o que você pensa de mim, o que não pensa. O cara teve a chance dele e não fez. Ele teve 3 anos e meio. Olha como é que está a cidade. O que eu estou pedindo para você e para todos os eleitores de São Paulo é que me deem uma chance. Depois vocês podem cobrar, depois vocês podem criticar, podem dizer o que vocês acharam, se deu certo, se não deu certo, mas dê essa chance. Dele, a gente já sabe que vai sair. E não se enganem com essa ideia de que é um cara inofensivo. Eu ouvi muito isso, Marçal. Gente dizendo, pô, mas o Boulos, o que pode acontecer? Meio que um medo, sabe? A pessoa quer a mudança, mas fica um pouco receosa, com medo, e acha que o Nunes é um cara inofensivo. Não é, não. Sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro quando tinha governador fraco? A milícia tomou conta do governo. Começou vendendo bujão de gás, depois estava cobrando taxa de comerciante, taxa de morador, extorquindo as pessoas. O que já está acontecendo em São Paulo com um prefeito fraco, sem postura, sem energia, é o crime organizado tomando conta do governo. O preço pode sair muito mais caro. Então, o apelo que eu faço para vocês é que nesse domingo votem pela mudança na cidade de São Paulo. Votem no 50, né? O Marçal já disse aqui que não vota nem em mim, nem no Nunes, é direito dele e eu respeito. Eu mesmo disse que se fosse o caso dele e do Nunes, eu também não votaria em nenhum dos dois, porque existem diferenças. Mas você, pense bem. O que está em jogo é a possibilidade de mudança na cidade de São Paulo, de derrotar essa turma de centrão que está governando a cidade, de derrotar esse sistema apodrecido que tomou conta dos contratos, que montou esquema com o nosso dinheiro, e de dar uma oportunidade para São Paulo ter um outro caminho, um caminho que seja para a cidade prosperar, para que você tenha mais oportunidades, para que você possa ir num posto de saúde, porque ninguém te pergunta se é de esquerda ou de direita quando você fica 9 horas esperando na fila de uma UPA. Ninguém te pergunta se é de esquerda ou de direita quando você está num ônibus lotado. Ninguém te pergunta se é de esquerda ou de direita quando não tem remédio no posto. O que eu quero oferecer para a cidade de São Paulo é que o dinheiro nosso que está lá na prefeitura volte para nós, da forma como tem que ser. E não fique com meia dúzia de amigos do prefeito. E termino dizendo que a diferença está aqui. De um lado, né, tem alguém que não foge de embate, olho no olho, não foge de debate. Muita gente me aconselhou, como eu disse, a não vir aqui. Eu vim e acho que a gente conseguiu fazer um debate respeitoso, né? Agora, do outro lado está alguém que se acovarda, que foge de responsabilidade, que só decide as coisas em porta fechada, que foge de você. Você que votou no Marçal e está pensando, porra, vou votar no Nunes, saiba que se você fizer isso, você vai estar votando num covarde. Um cara que não se expõe. Imagine 4 anos com esse cara. Por isso... Cortaram o microfone igual no... Pode liberar o microfone aí para ele dar tchau pro povo aí. Cortaram o microfone igual na Folha. Tá Cortaram meu microfone? Eu não vi, pô. Eu fiquei falando aqui que tá com o microfone cortado. Não. Cortou só o finalzinho. Guilherme, que Deus tenha piedade de São Paulo.
Você já sabe que meu voto você não tem. E foi respeitoso, eu já disse aí. Que Deus abençoe São Paulo, que as pessoas estejam iluminadas, que vocês não desanimem na hora de votar. Vou falar mais alguns poucos minutos aqui, que eu vou dar uma aula. Também sou professor, eu tenho uma aula para dar agora em seguida. Já que o Ricardo não vai aparecer, eu vou ligar no celular do prefeito. Se ele não atender, eu e o Guilherme, a gente foi o único candidato da disputa dos 6, 7 primeiros ali que eu nunca chamei no WhatsApp, nunca tive conversa com ele. Isso aqui para mim é novo, tá entrevistando ele, para vocês entenderem. O Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de perguntar de fato, né, as pessoas, não precisa ter esse rancor, essa raiva da política. O Boulos, ele já sabe que meu voto não tem, e o Ricardo, por não aparecer, também não tem meu voto, né? Então, eu coloquei algumas condições lá, eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. Eu não sou dono dos votos, as pessoas confiaram em mim no primeiro turno e elas, né, cuidam da própria vida a ponto de saber o que elas podem fazer. Deus te abençoe aí, tá? O Guilherme Boulos, e a gente finaliza aqui. Eu continuo então. E aí, o que você achou desse bate-papo? Aqui o Game da Política, nossa missão é sempre trazer conversa que nos fazem refletir sobre o que realmente importa para o país e para nossas vidas. Se você gostou, já deixa o like aí no vídeo, compartilha com quem precisa ver esse conteúdo e comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção. Até o próximo episódio, até o próximo vídeo e vamos pra cima. Valeu!